E aí, gente bonita, tudo bem? Araçatuba, 23 de agosto de 2021. Estou fazendo questão de passar essa data, gente, porque daqui a um tempo, quando virem esse vídeo, eu gostaria que as pessoas estivessem cientes do contexto que ele está sendo gravado. Lá no Oriente, o país tem sido tomado por uma tribo de radicais islâmicos. O governo abandonou as pessoas e nós vemos cenas assim de cortar o coração. Pessoas fugindo, pessoas subindo em aviões, pessoas caindo de aviões porque tentaram fugir no trem de pouso, e crianças assim praticamente sendo lançadas por cima do muro, e corta o coração. No Brasil a gente vê uma crise institucional se estabelecendo, briga entre poderes, garantias individuais sendo massacradas assim a cada dia pelo poder judiciário, uma inércia do poder legislativo, e esse é o contexto que a gente se encontra. O tema desse vídeo é autoridade espiritual e posicionamento na intercessão em tempos de crise. Porque um questionamento que minha esposa colocou no nosso grupo lá de WhatsApp, que também faz parte assim do meu questionamento e talvez de muitos de vocês, é o que nós podemos fazer por essas pessoas que estão lá assim a ponto de ser massacradas. O que nós podemos fazer pela nossa nação, né? Em Romanos está escrito lá: orai e vigiai. Então a primeira coisa que nós devemos fazer, né, nem que nós podemos fazer, é orar. E nós precisamos ter ciência da nossa autoridade espiritual. Em Josué, reiterando uma promessa de Deuteronômio, fala que o lugar que colocarmos a planta de nossos pés será nosso. Passando para o Novo Testamento, nós vemos Jesus falando que estaria dando autoridade a nós, nos dando poder por meio do Espírito Santo para fazermos coisas maiores que Ele, com sinais, com curas, mas também autoridade espiritual para clamarmos por nossas nações, por nossas famílias, né? Lá em Romanos está escrito que toda autoridade é constituída por Deus. Devemos orar por nossos governantes para que tudo corra bem conosco. Gente, diante disso, eu quero passar um exemplo de como a autoridade espiritual é dada a nós. Não sei quantos aqui têm conhecimento de direito, eu sou formado na área. Uma das coisas que existem no campo do direito é o mandado. Mandado de citação, mandado de intimação. E uma característica dessa peça, desse documento, é que ele está escrito assim: o meritíssimo juiz de direito de tal vara manda. E vai um oficial de justiça cumprir essa ordem. Lá tem uma observação que, caso desobedeçamos, aquele oficial de justiça poderá ser chamado reforço policial e a pessoa pode ser implicada em crime de desobediência, entre outras coisas. Conosco é da mesma forma. A autoridade não é nossa, a autoridade é do Senhor Jesus. Ele manda, nós cumprimos. Então, a primeira coisa que precisamos ter noção é que o poder não vem de nós, o poder não emana de nós, mas nós somos o canal por onde o poder de Jesus é manifesto sobre as pessoas, sobre o local onde estamos, sobre as nações. Outra característica também que a gente precisa entender, lá em Daniel, quando tem aquele episódio que ele está orando já há 21 dias, esperando resposta, e vem um anjo dizer que estava batalhando para responder a oração dele, mas o príncipe daquela região não permitia, ele estava lutando por isso. Nós percebemos que também no mundo celestial existem regiões geográficas, existe essa influência geográfica. Então a autoridade dos lugares
As autoridades políticas são constituídas por Deus e elas são divididas também no mundo celestial, no mundo espiritual, geograficamente. Então a primeira coisa que precisamos entender é que nós precisamos ter esse posicionamento, entender que nós devemos clamar geograficamente. Se colocamos os pés no lugar, ele é considerado nosso, não quer dizer que nós estamos ali representando o reino. Somos sacerdotes do reino, somos embaixadores do reino onde estivermos. Então precisamos clamar. O que nós vemos lá no Oriente é que há cristãos lá. A igreja vem crescendo, famílias muçulmanas têm sido convertidas e o inimigo se levantou dessa forma violenta. Aqui no Brasil nós também vimos muita sutileza nos últimos 20 anos no avanço do inimigo, mas a partir do momento que houve um despertar da nação, uma resposta dos clamores para que os lugares de autoridade fossem ocupados por pessoas que atendem aos propósitos do Senhor, independente do credo, viu? Não necessariamente uma autoridade precisa ser cristã para que ela atenda aos propósitos de Deus. E isso tem sido manifesta no Brasil pelos clamores, e o inimigo tem se levantado de uma forma um pouco mais incisiva, um pouco mais violenta, agredindo aqui no Brasil nossas liberdades individuais e lá no Oriente de forma bem mais violenta, com sacrifício mesmo das pessoas, né? Tortura, tiro, facas, estupros, as piores atrocidades sendo praticadas contra o povo lá, principalmente os cristãos. Então nós temos uma autoridade que nos foi conferida por Jesus, mas o poder é Deus. Nós entendemos que nós precisamos clamar, Senhor, por essas pessoas. Imagine só, lá, segundo a Sharia que está sendo estabelecida, as pessoas são obrigadas a orar pelo menos 5 vezes ao dia. Rezar 5 vezes ao dia. E a pergunta que eu faço é: quantas vezes nós temos orado pela nossa nação e por essas pessoas por dia? Quantas vezes por semana? Será que oramos 5 vezes por semana por essas pessoas, pela nossa nação? Então, o questionamento que eu faço é esse. Devemos vigiar também. Uma coisa que eu aprendi quando eu fiz alguns estudos de libertação é que quando vamos orar para uma pessoa, nós devemos estar com os olhos abertos, não devemos fechar nossos olhos para orar. E no nosso país da mesma forma. Não podemos fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo porque estamos orando. Precisamos estar de olhos abertos ao que tem acontecido, olhar com atenção às fontes das notícias que temos recebido, porque tentam também nos enganar a população com notícias falsas, com posicionamentos errados, e esse filtro tem que ser colocado. Ok? Então precisamos estar vigilantes, precisamos estar nos manifestando com nossos amigos, nossos familiares, nas nossas redes sociais e até manifestações públicas, como estão programando agora para o dia 7 de setembro. E eu quero dar um exemplo também como nós podemos perder nossa autoridade espiritual. É uma história chata que aconteceu comigo, mas para que entendamos o poder da palavra. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu vinha saindo do meu trabalho, estava há pouco mais de um mês no meu trabalho e ia saindo do meu trabalho numa via preferencial dentro do local, e abaixei para colocar meu celular no carregador. Estava aguardando o contato de um irmão. No momento que eu levantei a minha cabeça, um outro carro saiu da lateral, avançou o pare porque tinha um carro atrapalhando a vista dele, e eu bati nesse carro. Não deu nem tempo de frear. Um estrago muito feio, era um carro novo, o carro que eu bati, carro de 120, 130 mil reais. E até aquele momento, gente,
eu não estava devendo nada para essa pessoa. Ele avançou uma preferencial que estava sinalizada, eu bati no carro dele, ele tinha seguro, mas eu, preocupado de levantar reclamações no meu trabalho, eu vi que aquele homem estava chegando com a família, uma criança doente dentro do carro, quis ser amigável e me comprometi a pagar parte da franquia daquele seguro. Eu não devia aquilo até aquele momento, mas a partir do momento que eu falei que eu devia, eu passei a dever. Legalmente, ele não tinha direito de me cobrar, mas eu com a minha boca dei autoridade para que ele me cobrasse. Estava passando por dificuldades financeiras e passei por inconvenientes até que eu conseguisse quitar essa dívida, simplesmente porque eu me manifestei dizendo que eu devia. Da mesma forma, o inimigo tenta distorcer a realidade, mostrar para nós que não temos mais direito, que o sobrenatural não existe, que o mundo espiritual não existe, que nossas orações não funcionam. Ele quer nos deixar inertes para as atrocidades que ele tem praticado, que quer praticar na nossa nação, com nossas famílias, com nossas igrejas. Então o alerta que eu quero deixar agora para os irmãos: orem, clamem, manifestem sua autoridade, reclamem a sua cidade, o seu estado, a sua nação para o Senhor Jesus. Reclame a nação do Afeganistão para o Senhor Jesus, nas regiões celestiais. Clamem por aqueles que estão lá. Eu vi um vídeo assim chocante de um irmão que estava chorando porque estavam abandonando a nação e ele não queria sair de lá, mesmo correndo perigo de vida, ele e sua família. Ele não queria deixar aquele lá porque ele ama aquele país, ele não quer deixar essa posição para o inimigo. Nós também, mesmo de longe, devemos amar essas nações, essas pessoas e clamar para que o Senhor Jesus também governe ali. Esse é o meu recado. É uma coisa muito urgente, tem me incomodado muito. O Espírito Santo para estar compartilhando isso com vocês. Vamos nos posicionar. Nós temos autoridade, nós precisamos fazer uso dessa autoridade espiritual que temos para impedir que as trevas avancem ainda mais sobre a nossa nação e as demais nações. Valeu, é isso aí. Tchau, tchau.